Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Na cruz com Cristo, a hora que também era nossa. Há momentos na vida que marcam uma virada, uma decisão, um destino. E na vida de Jesus, houve uma hora que não foi apenas marcante, foi a hora. Ele mesmo disse: Pai, é chegada a hora. Mas que hora é essa? Era a hora da cruz. A hora em que o Filho eterno, que é Deus também, que estava com o Pai antes de tudo, iria agora se entregar numa cruz. A hora marcada por Deus, a cruz. A cruz, ela é a hora que Deus marcou, a hora marcada por Deus. A obra decidida na eternidade foi cumprida na cruz. Mas aqui está o mistério e a maravilha do Evangelho. Essa hora não era só dele, era também nossa. A cruz tem a ver com morte. A cruz tem a ver com morte. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando falamos em cruz, a morte está em vista. Mas Jesus não tinha morte para morrer. Disso nós sabemos. Quem tinha morte para morrer era eu, que sou pecador. Mas Jesus toma essa cruz como dele, e nela ele morre a morte do pecador. Ele morre a minha morte. Por isso a cruz era dele, mas tinha a ver comigo. A cruz é o lugar onde ele, Jesus Cristo, morreu por nós e conosco. Na cruz não estava apenas Cristo, mas todos aqueles que o Pai lhe deu. Nós estávamos ali com ele. É preciso crer nisto. Cristo não foi à cruz como um substituto distante, sem envolvimento pessoal, mas como o incorporador do nosso ser, levando-nos com ele, nele. Cristo não morreu sozinho no nosso lugar.
mas ele morreu com aquele que ele levou com ele. Ele morreu com todos aqueles que ele levou lá na cruz, em seu corpo. Cristo não foi à cruz como um portador simbólico, mas como o verdadeiro portador da nossa velha vida. Cristo não morreu apenas como aquele que se pôs no nosso lugar, mas como o unificador do nosso destino com o dele. Porque ele morre e eu morro com ele. Nós morremos com ele porque ele nos levou a essa experiência com ele lá na cruz. Ele não apenas morreu por nós, mas nos levou com ele naquela hora. Por isso que eu disse que aquela hora que era dele, mas era também nossa, era minha. Por 7 vezes Jesus repete: não chegou a minha hora. E esta hora é a cruz, a hora da cruz. Mas agora chegou a hora. Ele está conversando com o Pai, porque é uma oração de Jesus. Neste capítulo 17, ele está conversando com o Pai. É uma oração. E ele diz: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Quando Jesus disse essas palavras registradas em João 17, versículo 1, Pai, é chegada a hora, ele estava a poucas horas da crucificação. Considerando o contexto cronológico, a linha do tempo aproximada, baseada nos evangelhos, temos João 13 a 17. Acontece durante a última ceia e a conversa de Jesus com os seus discípulos no cenáculo. Após João 17, Jesus e os discípulos vão para o jardim do Getsêmani, João capítulo 18, onde ele ora. Ele novamente vai orar. E também é aí que ele é preso de madrugada. Durante a madrugada e o amanhecer, ele é levado de um julgamento para outro. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e de volta a Pilatos. Por volta das 9 horas da manhã, terceira hora do dia judaico, de sexta-feira, alguns acreditam que é quinta-feira, Jesus é crucificado. Segundo Marcos capítulo 15, versículo 25. Quando Jesus ora em João 17, faltavam cerca de 12 a 15 horas para a crucificação, dependendo do horário da ceia, possivelmente entre 20 horas e 21 horas da quinta-feira. Portanto, quando Jesus diz, é chegada a hora,
ele já estava visualizando a cruz como iminente. O tempo da sua entrega havia chegado. E o que emociona é que ele ora com segurança sobre uma obra que ainda estava para acontecer, mas que em seu coração já estava consumada pela fé e pela obediência ao Pai. Jesus ora no cenáculo, momentos antes de sair para o Getsemane. Estava a poucas horas da cruz, talvez menos de 12 horas. Ele sabia que aquela não era uma hora qualquer, era a hora marcada desde a eternidade. Era a hora da entrega, a hora do sangue, a hora da obediência até a morte. Mas também era a nossa hora, porque o que ele iria fazer iria nos colocar nele, ali na cruz do Calvário. Não seria um ato isolado dele, mas um ato representativo e substitutivo, e mais do que isso, um ato identificativo, porque nós fomos identificados no sacrifício de Cristo, no corpo dele, para que pudéssemos morrer juntamente com ele, nele. Então, falando com o Pai, Jesus se refere a uma obra, no singular. A obra que me confiaste para fazer. Então aqui, ele está dizendo que o Pai tinha uma obra e ele foi encarregado de realizar esta obra. A obra que me confiaste para fazer. Ele já veio sabendo o que fazer. E o Pai confiava nele. Jesus não diz as obras, mas a obra. Porque ele está se referindo aqui a um momento específico, a obra do Calvário, a cruz do Calvário. Aquele momento em que ele vai fazer a redenção da humanidade. Ele curou, ensinou, ressuscitou mortos, mas tudo isso era secundário diante da obra principal, a cruz. Eu creio que os milagres, os sinais, prodígios, foram consequências da sua presença neste mundo. E tudo isso apontava e aponta para o fato de que ele é o Messias, o Cristo, o enviado do Pai, o Salvador, o Redentor enviado por Deus. Mas o objetivo da vinda dele a este mundo era a cruz do Calvário. E isso, como já disse, foi decidido no conselho da Trindade, muito antes de ele vir. Deus vai se utilizar de tudo e de todos
para que Jesus Cristo realiza a obra que ele veio fazer. E que obra é esta? Salvar o pecador do próprio pecador, principalmente. É a obra da cruz, é lá na cruz. Essa era a missão pela qual ele veio. Ele não veio apenas para viver entre nós, mas para morrer por nós e conosco. E conosco. Aqui está um ponto que nós temos que crer mesmo e sempre dizer: ele morreu por nós e conosco. Ele fala no passado. Se você prestou atenção na leitura que foi feita pelo Emerson, ele fala no passado, porque está decidido, está selado. A cruz já era realidade no coração dele. A cruz sempre foi uma realidade no coração de Jesus. Jesus não foi apenas ao Calvário em nosso lugar, mas também levando-nos com ele. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Romanos 6,6. A cruz não foi apenas a hora dele, foi a nossa hora também, juntamente com ele, nele. Ali, o nosso velho homem, nossa culpa, nosso pecado, nossa independência foram cravados nele, lá na cruz. Deus não quis reformar o homem. Esse não era o pensamento de Deus, o propósito de Deus, reformar o homem. Ele o crucificou. O pecador tinha que ser crucificado. O fruto dessa obra de Cristo na cruz do Calvário é a vida eterna. Falando com o Pai, ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não é a todo mundo, é a todos os que lhe deste, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A cruz abriu o caminho para o que Deus sempre quis nos dar. O que Deus sempre quis nos dar? A vida eterna, que é a vida dele. 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Qual é a promessa que Deus fez? A vida eterna. Todas as promessas se fundem nesta promessa, a vida eterna. A vida eterna. E esta vida eterna é a vida que nós recebemos depois da nossa morte com Cristo na cruz. Aí vem a nossa ressurreição juntamente com Cristo. E a partir da nossa ressurreição juntamente com Cristo, nós ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo, que é a vida eterna. O próprio Cristo
é esta vida eterna em nós. A vida de Deus. E essa vida não é apenas de duração infinita. Ela é a própria vida de Cristo em nós. Ela não é uma vida que Deus disse, olha, essa vida não acaba, ela é sua. Não, ela é mais do que isto. Ela é a vida do próprio Deus. Ela é o próprio Cristo em nós. Por isso que eu gosto tanto de citar: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Isto é vida eterna. Cristo vive em mim. A morte dele nos envolve nela. A vida dele nos vivificou. A cruz não foi apenas o fim do ministério de Jesus, foi o cumprimento da missão eterna de Deus. E essa missão tem tudo a ver com você, comigo, com todos nós. Fomos crucificados com Ele, ressuscitados com Ele, e agora Ele vive em nós. E nós vivemos por Ele e para Ele neste mundo. Você já enxergou que a cruz era sua também? Já se viu participante da morte de Cristo e na vida que Ele veio nos dar? A vida que veio dessa morte. Quando eu digo vida que veio da morte, eu estou dizendo que é preciso morrer com Cristo para ganhar a ressurreição, que é aí na ressurreição que a gente ganha esta vida. Jesus veio realizar a obra que o Pai lhe confiou, para, por meio dela, nos dar a vida eterna, a promessa do Pai, a vida eterna. Quando temos a revelação de Cristo crucificado e de nós crucificados com Ele, passamos a experimentar essa vida eterna como realidade presente. Essa é a oração de Jesus ao Pai. Que vivamos aqui e agora a vida que nunca terá fim. Porque é a vida do próprio Deus em nós. Na cruz, Cristo não apenas morreu por mim, Ele morreu comigo. Eu repito, porque é preciso. Porque esse ponto está escondido. A pessoa não vê, não percebe. E nessa morte minha com Cristo nele, começou a minha verdadeira vida. A primeira coisa que Jesus quer que se cumpra em nós é a sua vida eterna, como propósito e revelação de Deus. A primeira coisa que Deus quer que se cumpra em você é esta vida eterna, que é a vida de Cristo. Qual é o propósito do Pai nisso tudo? O propósito do Pai nisso tudo é a vida eterna, a promessa que Ele nos fez. Podemos ver esse propósito de Deus logo que o ser humano foi criado. O que é a vida eterna? Cristo é esta vida eterna em mim. Cristo vive em mim.
é a vida eterna. Cristo é a vida eterna em mim. Então eu já tenho vida eterna aqui e agora, porque Ele já está vivendo em mim. Cristo manifesta uma qualidade de vida que é eterna. E preste atenção aqui, porque é importante. Cristo manifesta uma qualidade de vida que é eterna. A vida eterna não é apenas a possibilidade de viver eternamente, como muitos pensam. Vida eterna é mais do que algo sem fim. Vida eterna tem a ver com qualidade. E só Cristo tem essa qualidade de vida. No inferno não tem qualidade de vida. Qualidade de vida eterna. Mas tem quantidade eterna no inferno, mas não qualidade de vida. Isso é para você ver a diferença. Todos vão ter uma existência eterna, independente de crer ou não crer. Jesus veio para realizar uma obra que o Pai confiou a Ele, e através dessa obra Ele iria nos conceder a vida eterna aos que creem. Quando ganhamos a revelação de Cristo crucificado e nós crucificados com Ele, nós ganhamos a dimensão da revelação da vida eterna dentro de nós. Mas é muito importante perceber que a vida pecadora morre na cruz em Cristo. Na ressurreição, juntamente com Cristo, ganhamos outra vida. Essa morte não apenas a morte de Cristo não é apenas substitutiva, mas também compartilhada conosco, e a mesma coisa acontece com a ressurreição, a vida que Ele ganha na ressurreição, que é uma vida compartilhada com a gente. Ele nos deu também. E esta vida é a vida que nos salva. Muita gente desconhece isso, mas é importante você saber que o que nos salva é a vida eterna que Cristo veio nos dar, que é a vida dele mesmo, que é Ele mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Até diz, muito mais. Primeiro tem a morte com Cristo na cruz, onde acontece a reconciliação. E Cristo não morreu sozinho, nós morremos com Ele. Depois tem muito mais. E o que é esse muito mais? A vida de Cristo, a vida de Deus. Seremos salvos pela sua vida. E só tem um jeito de ser salvo pela vida dele, é sendo ressuscitado juntamente com ele. Então é assim, na cruz temos a saída da vida pecadora. A cruz é saída da vida pecadora. A ressurreição com Cristo é a entrada
da vida de Cristo em nós. Nenhum dos discípulos de Jesus foi regenerado até a cruz e a ressurreição. E nós, para sermos regenerados, temos que crer a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Acontece que quando você crê sua morte com Cristo, automaticamente você cai na ressurreição. Mas é preciso crer na morte com Cristo, e aqui não é automático. Você precisa crer mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer aí onde é que nós fomos regenerados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos regenerados onde? Na ressurreição juntamente com Cristo. Porque Ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E aí a vida entra em nós. E quando esta vida entra em nós, nós somos regenerados. Então regeneração é a entrada da vida de Deus em você. Mas antes a sua vida pecadora teve que sair lá na cruz, na morte com Cristo. Então, esta hora para a qual Jesus veio é a mais importante do universo. O episódio mais importante do universo aconteceu nesta hora. Eu já citei aqui este cântico, essa canção antiga. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. O amor, ele é demonstrado. Ele não é apenas falado. Tem gente que fala de amor, canções, canta canções de amor, e fala de amor o tempo todo, mas não ama, porque o amor é demonstrado. E Jesus demonstrou lá na cruz este amor. Como? Passando por aquilo tudo, sem ser preciso ele ter passado. Ele sofreu, mas o importante aqui é a sua morte, onde ele morre por mim, por amor, e me leva a morrer com ele. E isso é amor também, para que eu perdesse a minha vida pecadora e pudesse ser liberto, salvo, ter comunhão com Ele. Então, o Filho do Homem e o Filho de Deus, em uma só pessoa, Cristo Jesus e Jesus Cristo, morrendo não como malfeitor, mas pelos malfeitores e com os malfeitores. Eu era um malfeitor, quer dizer, um pecador. Se é pecador, é malfeitor, porque o pecado é sempre contra Deus. O pecado é um soco
na face de Deus. O pecado é sempre contra Deus. Não fique pensando que não é. Davi disse assim: pequei, pequei contra ti, somente pequei. Mas ele adulterou, ele matou, ele estragou vidas. Mas o pecado é contra Deus, principalmente. Então, essa questão do pecado deve ser uma coisa séria para nós. Séria. Porque ele é contra Deus. Então, ali na cruz, temos a morte do único que não é malfeitor. Mas morreu por causa do malfeitor. É por isso que é amor. Jesus morreu a vida de todos os pecadores que creem nele. Portanto, se você crê nele, ele morreu a sua vida pecadora. Quando você olhar para o Calvário, você pode dizer: a minha vida pecadora foi morta ali, porque Jesus morreu a minha vida pecadora. Aquela morte era compartilhada com todos. Eu estou crucificado com Cristo, estou morto com Cristo. A palavra diz que no dia em que Jesus foi crucificado, o povo estava lá olhando. E o povo estava olhando. Lucas diz isso. Lucas 23, versículo 35. Só estou citando a parte inicial do texto. E o povo estava olhando. Olhando. Mas o que o povo estava olhando? O que o povo viu? Muitos viram apenas um inocente, injustiçado, morrendo naquela cruz. Os principais sacerdotes dos judeus, entre outros religiosos, viram um impostor sendo crucificado. Pilatos, o governador da província romana da Judéia, viu o rei dos judeus sendo executado. Até mandou colocar esse título em cima da cruz. Outros viram um Salvador morrendo no nosso lugar, no lugar dos pecadores. Muitos estão vendo assim, ainda hoje. Mas, e Deus? O que Deus viu? Deus viu o seu Filho amado morrendo pelos pecadores perdidos, indignos, mas também viu a humanidade pecadora crucificada em seu Filho. Jesus não morreu sozinho. Eu estava lá. Eu afirmo, porque eu creio. Eu estava lá. Mas pergunto: você estava lá? Todos os pecadores estavam ali, em Cristo crucificado. E crucificados com Ele. Deus nos viu ali em Cristo. Nós morremos no Filho. Por causa da revelação da palavra de Deus, eu me vejo crucificado com Cristo. Pela graça mediante a fé, me vejo naquela cruz com Ele. E você? O que vê quando olha para a cruz de Cristo? O Calvário? Do ponto de vista físico, foram crucificadas apenas 3 pessoas naquele monte, naquela hora determinada por Deus.
Mas do ponto de vista da revelação de Deus, foi a humanidade inteira crucificada na cruz central, na pessoa de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Paulo diz isso lá em Gálatas: estou crucificado com Cristo. Depois ele vai dizer que todos morreram com Cristo. Aí na segunda carta aos Coríntios 5,14. E depois em Romanos ele vai fazer também essa afirmação: vocês também morreram pelo corpo de Cristo. Nenhum de nós pode progredir espiritualmente sem perceber isto. O Senhor Jesus Cristo nos substituiu fisicamente, mas espiritualmente nós todos morremos com Ele. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Apenas o acusado pode ser condenado. E apenas o condenado pode sofrer a pena. Outro não pode pagar no lugar dele. Se uma pessoa cumprir a lei no lugar da outra, a lei não será satisfeita, não será cumprida de maneira satisfatória. Além disso, as pessoas aprenderiam que o crime compensa, que o pecado compensa, e haverá algo ainda pior. Nesse caso, os mais ricos poderiam alugar os cumpridores de pena. Haveria pessoas cuja profissão seria cumprir pena. Nem mesmo a lei dos homens aceita isso. Quanto mais a lei de Deus. A lei de Deus tem que ser obedecida na íntegra. Em relação à lei de Deus, em relação aos profetas, Jesus diz: não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5,17. Isto tem tudo a ver com o pecador, pois o pecador está condenado à morte pela justa lei de Deus. Jesus não foi alugado para morrer em nosso lugar. Ele não veio para nos livrar da nossa pena de morte por causa do pecado, mas para nos fazer justamente cumprir a lei através da nossa morte com Ele na cruz. Na morte de Cristo, eu não escapei da morte. Eu morri com Ele. Cristo me fez o seu parceiro de morte na mesma cruz, no mesmo momento e na mesma morte. Fisicamente, tudo ficou com o Senhor Jesus. O sofrimento imenso, indescritível. Mas do ponto de vista espiritual, eu morri com Cristo. Eu não senti nada, mas creio que morri com Cristo. Aqui é uma questão de fé. Eu creio como uma realidade de fé revelada na palavra de Deus. Cristo nos colocou na sua experiência de morte, na sua experiência de crucificação, e com Ele fomos crucificados e mortos.